Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 144º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo está tudo, ok? Hoje foi dia de vindima em casa. Eu fui trabalhar e caguei na vindima, ok? E há filhos desnaturados, univos. Por isso, é provável que de fundo possa haver algum ruído. Porquê? Porque estão algumas pessoas, ok? Mas principalmente, pá, está aquele conceito que é tia que não consegue falar baixo, ok? Por isso, é provável que ouçam qualquer coisa, ok? Eu pus a gravar antes de falar e pá, não senti aqui nas barrinhas, não senti muito movimento, ok? Não se ouvia mais do que o barulho do PC, por exemplo. Mas pode acontecer. Pode acontecer um grito ou assim, ok? Por isso não se assustem. Não estou a matar ninguém. É só aquele conceito que é tia que não sabe falar baixo. Mas vamos lá começar. E pá, eu nem sei por onde é que eu hei de começar. Porquê? Porque esta semana foi uma semana bué bipolar. Porquê? Porque por um lado tive bué ódio no coração, ok? Por outro, fiz 28 anos e fui bué feliz nesse dia. Estás a perceber? Por isso, por onde é que começo? Pelo ódio e depois vou à parte feliz? Será? Será? Pronto, ok, vamos então lá começar por o ódio. Eu estou a gravar no sábado, ok? Dia de reflexão, 25 de setembro de 2021, às 16h16. Sempre interessante esse conceito. No dia seguinte em que fiz 28 anos, ok? Mas lá está, vamos recuar outra vez uma semana e pá, no sábado passado, António Costa veio à Póvoa de Lanhoso. Até aí tudo bem. Primeiro-ministro na Póvoa de Lanhoso, tudo bem. Não, pá, porquê? Porque televisões fizeram reportagem disso, ok? Televisões fizeram reportagem disso e eu estava a jantar com a vizinha brasileira que é bolsominion, ok? E então, estávamos naquele jantar tranquilo, tipo, não se fala política. Aparece António Costa na televisão e ela começa com as boquinhas. E pá, eu já me controlei bué, ok? Eu já me controlei bué. Mas é assim, como é que eu hei de dizer? Tudo tem um limite, ok? Tudo tem um limite. E então, aparece lá o António Costa e ela começa com as boquinhas, tipo, olha o escurinho na televisão. Olha o Monhé na televisão, olha o indiano na televisão, e é tipo, foda-se, meu. Será que é preciso esse racismo de merda em 2021? Será que é preciso? E então, pá, eu já estava com aquilo, com aquilo. E depois ela, eu sabia que ele estava lá, ia lá atirar-lhe tomates. E eu, pronto. Porque é tal cena, meu? Porque é que ia atirar tomates? Não porque conhece o trabalho que foi feito por este governo, não. É só porque é aquele racismozinho, estás a ver? Aquele que está ali tipo uma úlcera que não desaparece. E então, só por causa disso, eu então disse. Eu só disse, olha, sabe quem é que também precisava que lhe atirasse tomates? Pois, está a perceber? Que era tipo, Bolsonaro. E era para ficar por ali, tipo, percebeste o meu ponto? Calas-te, comes e adeus. Não, pá, não foi, porque depois continuou a defender Bolsonaro. E depois apareceu Ventura na televisão e então defendeu o André Ventura. E é do tipo, pá, queres defender o André Ventura? Pelo menos estuda o que é que vais dizer, ok? E não digas que o André Ventura é comunista, que foi isto que eu tive de ouvir. E é tipo, porquê? Porquê é que sois idiotas, meu? E estáis a jantar na minha casa? Porquê, meu? Porquê? É por isso que muitas vezes a minha mãe ia lá jantar e dizia, queres ir lá jantar? Eu não. Tenho um podcast para editar? Não tenho. Porque eu tinha tempo de o editar. Só que eu sabia que isto ia chegar. Este momento em que nós íamos chocar de frente. E tipo, não havia necessidade, meu. Porque só escusava de ser racista para um gajo que tem ascendência indiana, meu. Tipo, não, tens tanta cena para o criticar, meu.
Porque é que não criticas do gajo andar aí a fazer, a vender o PRR como se aquilo fosse, sei lá, 1 quilo de arroz? Tipo, caralho, agora há arroz para toda a gente. Não, meu, não critiques por causa da cor da pele, meu, nem por causa da ascendência dele, pá, que isso é só idiota. E então depois, claro, depois tive de lhe malhar com o Bolsonaro, tive de dizer... Primeiro disse-lhe que o Ventura não era comunista, porque isso, tipo, foda-se. A cena começou assim: claro que você critica André Ventura, ele é comunista, como Cuba, como Coreia do Norte, como esses países pobres todos. E eu, pronto, já estou a ver de onde é que vem essa ladainha. Ladainha de grupo Bolsominion. E então depois eu disse: olha, o André Ventura no máximo é o Bolsonaro português, ok? É a mesma merda que o Bolsonaro. E então, então aí depois foi ladeira abaixo. E então depois disso, não sei o que, ai, botei Bolsonaro, botei, admito, e olha. E eu então disse, você diga-me uma coisa, Bolsonaro quantos anos é que foi deputado? E ela, 30 e tal anos, o que é que ele aprovou como deputado? Nada. E você acha que ele era uma pessoa indicada para ser presidente de uma pessoa que foi deputado de 30 e tal anos e não fez nada pelo país? Acha que devia ser indicado a presidente? Ai, não, mas... então porquê é que votou nele? Então cale-se. Tipo, foda-se. E qual é a cena mais idiota disto tudo? É que ela foi embora no dia seguinte para o Luxemburgo. Se eu tivesse essa informação, se calhar aguentava aquele racismo, mas pá, não sei. Eu não estou de consciência pesada. Estou-me a cagar. Porque é tipo, meu, por favor, meu. Porque é sempre, aparece a Ministra da Justiça, é mesmo assim, ai, aquela escurinha é Ministra em Portugal. E tipo, pá, caralho, meu. Caralho. Porque depois então, claro que veio política brasileira e ela, mas então você está a dizer que o Bolsonaro não é capaz? Acha que um analfabeto como o Lula é capaz de gerir o Brasil? Olha, ele esteve lá e o Brasil nunca se viu na situação em que está hoje. Por isso, acho que sim, acho que se pode dizer que mesmo um analfabeto consegue fazer um trabalho melhor. E isto é uma cena que um comunista brasileiro disse no Twitter, que é: continuem a tratar o Lula como um idiota e depois vão se surpreender porque é que ele ganha as eleições. Porque, e é verdade, isto é a mesma cena com o António Costa. Pode-se não gostar deles, mas um mérito tem de se dar. Os gajos como políticos são bons. Porque o António Costa consegue fazer os malabarismos todos possíveis para aguentar aquela máquina que é o PS. O Rui Rio vê-se arrasca para aguentar o PSD. E tipo, depois destas autárquicas, não sei se o Rui Rio vai continuar. Provavelmente não. E a cena é que, quem é que vai ser a próxima cara do PSD? Estás a perceber? Eu não vejo uma figura de destaque, uma figura que se destaca assim mesmo bué, estás a ver? O PS tem algumas, então é bom andar lá todos à porrada quando o Costa largar o osso, mas o PSD vai ser teso. E então, meu, ela podia criticar a campanha toda do António Costa, que tem muito para criticar, tipo, é só uma badalhoquice, esta cena de caralho, olha, botem PS que depois vão ganhar dinheirinho. Não, meu, que isso é outra cena, meu, que é, vai vir a bazuca, a famigerada bazuca, e pá, há merdas que se tenha mesmo de fazer, meu. Não pode ser para fazer rotundas e para fazer passeios novamente, ok? Não pode ser tipo povo de lenhoso que de 4 em 4 anos tem de tirar o passeio, tipo, agora é passeio com paralelo amarelo. Ai não, agora é paralelo azul. Ai não, agora é alcatrão. Pá, parem com essa merda, meu. Parem com essa merda. Tipo, sei lá, linhas de comboio. Façam isso. Nem que gastem o dinheiro todo em linhas de comboio, meu. Caguei. Ao menos isso é importante, ok? Tipo, como é que é possível Braga e Guimarães não terem uma linha de comboio a unir as duas cidades, caralho? Ou um metro, que agora estava-se a falar, metro de superfície. Façam isso, ok? Agora, não me ponham a prometer rotundas e o caralho, meu. E então, eu já estava assim fodido no sábado, então acabei de jantar, basei, vim editar o podcast. E agora, cortamos para a segunda. Pá, eu já disse mais do que uma vez que acordo às 5 menos um quarto, lá para as 5 e meia vou para o trabalho e tal. Passo por semáforos que são idiotas e ficam só vermelhos quando nós já estamos a passar, certo? Errado. Porquê? Porque pá, um BM Série 1 achou por bem abrandar nesse semáforo, meu.
E tipo, pá, eu já tinha discutido com uma Bolsominion no fim de semana, meu. Ainda tenho de me enervar com um condutor de um Série 1 que não sabe que o carro pode acelerar, caralho. Porque é tal cena, meu. Agora, a sério. Tipo, vamos nos deixar de merdas, ok? Vamos assumir todos os nossos crimes que fazemos na estrada, ok? Tipo, estás num semáforo que tem um cruzamento, fica vermelho. E caralho, tens de parar, porque senão podes colocar a vida dos outros em risco. Agora, estás num semáforo que é só daqueles de limite de velocidade. É de madrugada. Não passa lá ninguém. E tu vais parar, meu. Estamos a brincar. Tipo, a cena é que tu podias passar, meu. Tu podias passar, mas não, meu. Ele abrandou porque o sinal estava a ficar laranja, meu. Se ele acelerasse em vez de abrandar, não, ele passava em laranja, meu. Ele nem cometia nenhum crime. Mas não, meu. Teve de travar. O que é que eu fiz? Aquilo irritou-me tanto que eu ultrapassei, meu, no semáforo. Peço desculpa. Peço desculpa GNR, peço desculpa PSP. Mas pá, teve de ser, meu. Teve de ser porque aquilo era só estúpido, meu. São 6 menos um quarto, meu. Quem é que vai andar numa estrada, meu? És burro, meu. Foda-se. E agora? Corta novamente para os ódios todos ficarem juntinhos, ok? Corta novamente para ontem, à 00:30, quando supostamente a campanha já tinha de acabar à meia-noite. À entrada da Póvoa de Lanhoso, na rotunda das Bolas do Ouro, quem vem de Braga, a Póvoa de Lanhoso sabe qual é, ou quem vem de Vieira, a Póvoa de Lanhoso também sabe qual é, uma caravana do PS, meu. Uma caravana do PS, ok, com carrinhos com bandeirinhas e o caralho, lá. Imaginem, para quem sabe qual é a estrada Braga-Póvoa de Lanhoso, mais ou menos perto das bombas da BP, ok, direção Braga-Póvoa de Lanhoso, os carros começaram a abrandar. Ok, há uma operação stop ou há algum acidente. Não, pá, não. Antes fosse, porque assim ainda dá para abrandar e ver. De tipo, caralho, está ali um gajo a sangrar, fixe. Passei por um acidente, deixa-me mandar um áudio no WhatsApp, caralho. Não, meu, nada disso, meu. Só idiotas. Só idiotas que podiam estar, sei lá, a foder, meu. Pá, não. Fode uma vagina, meu. Vai beijar na boca, caralho. Porquê é que estás de bandeirinha numa rotunda, meu? És idiota, caralho. A sério, és idiota. Pagam-te para isso. Mas pagam-te bem. É que senão é só idiota, meu. É tipo, estás a infringir a lei, meu. É tipo, a partir da meia-noite não podes fazer campanha, meu. Porquê é que estás? Porquê é que estás à 00:30 numa rotunda, meu? A fazer trânsito? Não entendo, meu. Não entendo. E depois tive informações que o PSD estava a fazer a mesma cena noutra freguesia. E pá, a cena é... O lema do PS é... Tempo de mudança. É isto a mudança? É fazer campanha à 00:30 numa rotunda? É isto a mudança? Com bandeirinhas e putos? Putos com a máscara no queixo sentados na beira de uma rotunda? É isto a mudança, meu? Não entendo, meu. Juro que não entendo, pá. Um dia... Eu acho que sou ativo politicamente em certas merdas, mas... Campanhas cegas... Pá, não dá. Não dá, meu, não dá, pá. E depois, lá está, chegámos aqui ao dia de reflexão e eu ainda não sei em quem é que vou votar para a Câmara. Porque não me está a apetecer votar PS nem PSD. Estás a perceber? Porque depois, lá está, isso ainda vai ser... Ainda vamos aprofundar as eleições autárquicas na Verdade para Lourdes. Porque, poeda polémica... No meu trabalho... Nós antes, nós temos de fazer os cabos e pistolar, ok? E antes pistolávamos todos para o mesmo PC. E o PC embancava e o caralho. Era normal porque eram 10 máquinas para aquele PC e ele empancava. Agora, o mesmo PC está só para 5 máquinas e empanca muito mais. A minha questão é a seguinte. A empresa achou por bem que... o que se devia fazer não era comprar um PC melhor. Não, era... investir esse dinheiro numa TV 4K. Porque, vais ver jogos de futebol naquilo? Não. Vais jogar jogos de PlayStation 5 naquilo? Não. Vais ter um programa super básico aberto 24 horas que só precisa de, sei lá, 800 pixels de resolução para aquilo funcionar? Sim. Por isso, claro que faz sentido uma TV 4K em vez de um PC novo. E é este tipo de gestão, ok, que me diz, meu, e depois vem-te um coach dizer, caralho, tu se te aplicares consegues chegar lá. Não, meu, não
Não é preciso te aplicares, meu. É só preciso ter sorte. Porque como é que alguém que acha, caralho, nós precisamos de uma TV, é só para registar cabos, claro, tem que ser 4K, porque tipo, não há TVs HD, não, tem de ser uma 4K. Tens a perceber, meu? E depois é este tipo de gestão que é. Ok, pá, ok, meu, ok. E isto tudo depois, meu, claro que começa assim a penetrar-te, ok? E depois tens de disparar para todos os lados. Mas, chega de ódio, ok, chega de ódio. Por enquanto, não posso prometer para sempre. Mas então, fiz 28, ok, fiz 28. No dia, bateu um bocado. Não, tipo, nem é por fazer anos, é só porque é aquele dia em que toda a gente nota que tu existes, ok? E então toda a gente manda mensagem. Quer dizer, não é toda a gente, mas mandam-te mensagens. E eu acho que já disse isso no podcast, mas eu vou-vos anunciar novamente qual é o meu ranking para responder a mensagens. SMS e WhatsApp são os primeiros, porque é tipo, tens o meu número, por isso mereces que te responda primeiro. Depois vem Instagram e Twitter, porque são as redes que eu mais uso. Depois vem Messenger, ok, porque se te deste ao trabalho de mandar uma mensagem privada, também mereces. E só por último vem Facebook, que foi o que eu fiz antes de gravar o podcast, foi responder às mensagens do Facebook. Podia fazer como aquele pessoal que diz, queria agradecer a todos os que perderam um bocado do seu tempo, mas tipo, não quero fazer posts no Facebook, então fui lá, like, obrigado, ao menos para a pessoa se sentir um bocado especial. Tentei. Agora, o que eu quero falar disto, das mensagens e o caralho, é o que aconteceu com a minha mãe, porque eu cheguei a casa ontem, então, do trabalho, não estava ninguém, fui tomar banho e tal. Estava-me a vestir, a minha mãe chega. Não viste que eu te mandei para o Facebook? E eu... para o Facebook? Sim, mandei-te uma mensagem. E eu... sim. Mas ainda não abri, mãe. Ainda não tive tempo. E ela... tá bem, então depois quando puderes ver. E eu... Mas sabes que me podes dar os parabéns pessoalmente? E ela... não, dou logo. E é tipo... Mãe, como assim, mãe? Como assim? Só me dás os parabéns? Só me dás os parabéns numa rede e não me dás pessoalmente? Depois percebi que é aquela cena. Nasceste às 7, por isso só a partir das 7 é que te posso dar os parabéns. Cenas demais. Mas então, dia 24 de setembro é bué forte. Ok, bué forte em termos de álbuns e cenas. Por isso, o Nevermind fez 30 anos, ok? Nevermind. E o álbum dos Red Hot Chili Peppers, o Blood Sugar Sex Magic, também fez 30 anos. E tipo, foi o que eu pensei, que eu nem sabia que este álbum também estava a fazer 30 anos. O Nevermind sabia já a data de lançamento, mas este não sabia. E é a tal cena. Hoje em dia, álbuns do Kanye West e do Drake que são lançados com uma semana ou uns dias de diferença, é tipo, caralho, é para competir um com o outro. E há 30 anos é tipo, Nirvana e Red Hot Chili Peppers no mesmo dia, e que é? E depois acho que há mais, não sei se também é, o Trompe Le Monde dos Pixies foi lançado no dia 23 de setembro no Reino Unido e 24 de setembro nos Estados Unidos, de 91, ou seja, 3 álbuns, 3 bandas grandes que foram lançados, e é tipo, e que estás a ver? Pumba! E agora, Kanye West e Drake com dias de diferença. Não, meu. Era assim, meu. Era o rock. Caralho, era o rock. Estás a perceber? Mas, com os 28, o que é que aconteceu na minha vida? Acabou a publicação do 26. Ok. Foi engraçado porque eu fiz o tweet a dizer que tinha chegado ao fim, esta cena. E o Levi Galaio, que é humorista, perguntou, boa ideia. Disse, bom conceito, vou ter de ouvir. E eu, miúdo, só agora é que vais ter de ouvir quando já acabou. Mas, um gajo não tem a publicidade que outros têm, por isso tem de estar aí na luta. Mas então acabou. O último episódio é para mim o melhor, porque é o resumo de tudo, ok? É o resumo de tudo, bué sincero. E fez-me bué bem gravar durante aquele ano, principalmente porque foi um ano fodido, ok? Porque
fim de relacionamento e o caralho estava bué perdido na vida, depois início de pandemia e tudo, então fez bué bem. E depois acabar como acaba, que é tipo, estou aqui com a Iris, não sei se ainda vou continuar com ela, felizmente continuamos aí. Mas também me fez bem esta pausa, porque era bué estressante, meu, ter sempre aquela cena de, tens de gravar, vais para qualquer lado, tens de levar o gravador e o caralho. Então, este ano sem gravar também foi tranquilo, só ouvir a cena. Se um dia vai voltar, pá, não sei, talvez volte, mas não sei. O que estreou o piloto, foi o novo podcast do menino, ok? O Personas. E pá, primeiro temos de falar deste nome. Porquê Personas? Podia dizer, porque é do latim, bem do latim. Também, até porque esse ia ser o nome original ao início. Estava na dúvida entre Personas e Pessoas. Estava na dúvida entre os dois. Depois defini que ia ser Pessoas. Já tinha criado o e-mail e tudo. pessoaspodcast@gmail.com. Só que lá está. Eu comecei a escrever isto no início da pandemia. Ok? No início da pandemia. Só que depois larguei. Simplesmente larguei. Falta de tempo e não queria estar a criar cenas e o caralho. Foi tipo, meu, não tens sucesso nas merdas que já lançaste, porque é que ainda queres criar mais merdas? Até que eu sou uma espécie de patrono do Luid, o autor do Rebobinando e das lives da Twitch. E ele agora está a fazer uma cena que é, ele chama aquilo o aulão, que é ele a dar aulas de como sobreviver na internet, como criar conteúdo na internet e o caralho. E então ouvi o primeiro episódio disso que ele está a fazer, que é uma cena bué amadora, entre aspas, é só com conhecimentos dele, mas nem é super bem produzido, nem nada. E então ele diz, incentiva lá o pessoal a criar. E foi então que eu disse, se calhar agora é a hora. Foi aí que eu primeiro escrevi o guião para a segunda temporada do Preconceito, ok? Mas agora estive a ver as estatísticas e tipo, se chegar às 500 audições, lanço, ok? Faltam para aí umas 50 audições. Por isso, quando chegar, lanço a segunda temporada. Se não chegar, olha, não lanço. Mas então, decidi criar este, que já tinha 2 episódios escritos. Tenho de rever. O primeiro já revi e acho que está fixe. O segundo tenho de rever porque é tal cena, aquilo tem 1 ano de distância, ok? Porque aquilo foi escrito em março de 2020 ou assim. Por isso, mais de 1 ano de distância. E o primeiro episódio vai ser logo uma divisão de águas. Quem curtir do primeiro episódio vai acompanhar. Quem achar que eu sou um otário no primeiro episódio por abordar aquela pessoa vai largar, ok? Mas o que eu estava, acho que não disse em relação ao título. Como eu tinha escrito em março de 2020, fui procurar se havia algum podcast chamado Pessoas e não havia. Agora procurei e agora já há. E até posso fazer aqui publicidade. Eu não ouvi, mas vai ser um conceito diferente. Acho que só tem 3 episódios. Foi lançado em agosto de 2021. Por isso, cheguei tarde. Mas deixa cá ver. Está aqui Pessoas. Também é em letra maiúscula e o caralho. E aqui ele faz entrevistas. Olha, até vou seguir. Que safoda. É isto que ele faz, ok? Lançou um no 2 de agosto, 12 de agosto e 20 de setembro. Por isso, se quiserem, procurem por Pessoas e vão encontrar este podcast que eu não ouvi, mas que me roubou, entre aspas, o título do meu. E se quiserem dar uma oportunidade ao menino, ouçam o Personas. Já tenho aí o piloto. Vai ser um podcast mensal porque é tal cena, meu. Eu quero ter o máximo de cuidado possível e quero que fique diferente de tudo o que fiz até agora e quero que fique bem produzido. Por isso, 1 por mês parece pouco, eu sei que parece pouco, mas ficar fixe é o suficiente para mim. Por isso, espero que me deem essa oportunidade, ok? E espero que acompanhem. Agora já estive a registar em todo lado porque tinha-me esquecido. Tipo, já não me lembrava como é que se publicava um podcast quase. Porque tens de criar conta, depois no Anchor partilha-te para o Spotify e depois tens de ir ao Apple Podcast e o caralho, adicionar os links todos, Google Podcast e tal. No Apple Podcast ainda está suspenso porque aquilo normalmente são 48 horas, por isso quando este episódio for ao ar provavelmente já vai estar em todo lado. Eu vou tentar não me esquecer de meter o link na descrição com o Apple Podcast e Spotify. Não, é onde a maior parte do pessoal ouve. E por isso, dia 1 de outubro sai o primeiro episódio.
sobre a primeira pessoa. O tal que será um divisor de águas. Depois, antes de ir para a Verdade para Lourdes, vamos só falar mais uma cena de política, que é: porquê é que os partidos em Portugal são tipo uma franchise marca branca dos partidos lá fora? Estás a perceber? E eu passo a explicar. Porque temos, por exemplo, PSD, Partido Social Democrata. Normalmente lá fora, o PSD é um partido de esquerda. O PSD, pronto, o Partido Social Democrata é um partido de esquerda. Aqui não, aqui é de direita. Ou seja, é a mesma cena que tu comprares uns fones Sony e em Portugal tinhas os fones Sónia. Estás a perceber? E isso é com quase todos os partidos. A mesma cena é com o PS, que é, se fosse um partido socialista era mais de esquerda. E não, é de quase de centro. Estás a perceber? E isto chamou-me a atenção porque estava a ouvir no outro dia o xadrez verbal e ele até disse, lá, estava a falar das eleições portuguesas e ele disse, o partido que tem mais câmaras é o partido de centro-esquerda, que é o Partido Socialista, e em segundo vem o Partido Conservador, que é o Partido Social Democrata. Eu sei, é social democrata, mas é conservador. Porque, imaginem, social-democracia no Wikipedia BR, porque, a social-democracia é uma ideologia política que apoia intervenções económicas e sociais do Estado para promover justiça social dentro de um sistema capitalista e uma política envolvendo Estado de bem-estar social, sindicatos e regulação económica, assim promovendo uma distribuição de renda mais igualitária e um compromisso com a democracia representativa. É uma ideologia política originalmente de centro-esquerda, surgida no fim do século XIX dentre os partidários de Ferdinand Lassalle, que acreditavam que a transição para uma sociedade socialista deveria ocorrer sem uma revolução, mas sim em oposição à ortodoxia marxista, por meio de uma gradual reforma legislativa do sistema capitalista, a fim de torná-lo mais igualitário. Ou seja, porque é que em Portugal, metiam um partido conservador, estás a perceber? Os únicos que provavelmente são franchises mais bem feitas são a Iniciativa Liberal, porque são mesmo liberais. Se bem que agora podia ser Iniciativa Neoliberal, porque é mais neoliberalismo, mas isso são pormenores. O Chega, porque lá está, não diz ao que vem, é só Chega. Não diz ao que vem. Bloco de Esquerda, porque lá está, é um bloco de esquerda, ou seja, podes ir em todo o espectro da esquerda. E o PAN, Partido de Animais e Natureza, defende os animais e a natureza, ok? Estás a perceber? O resto, social-democrata e és conservador, estás a perceber? Eu estava a pensar nisto, será que imagina, os sociais-democratas, sei lá, de França ou o caralho, aceitam o social-democrata português? Não. Só tens um nome igual a nós, mas tu és totalmente diferente. Será que isso acontece? Provavelmente acontece. Mas, e a outra cena que eu queria falar de política, eu nem sei porque é que lancei estes partidos assim, bué aleatório. Mas foi só porque pensei nisso. Porque acontece de vez em quando. Mas, Angela Merkel está a acabar o seu mandato. E, lá está, apesar de não ser aquela mulher de esquerda, eu acho que a Angela Merkel, acho que é assim, se não é, peço desculpa porque eu estou aqui a tentar fazer um sotaque bué forte. Mas acho que ela, ao longo do tempo, foi demonstrando o que é ser uma boa política. É uma boa política que se diz. Porque há um bom político, mas no feminino é uma boa política, não sei, Não sei, mas pronto, uma boa chefe de Estado. Uma boa estadista. Porquê? Porque lá está, no início da crise era caralho, tens de pagar a dívida para nós. Passo escolha ali de joelhos, quase. A beijá-la na mão. Mas depois, quando houve a guerra na Síria, ela foi quase o porta-estandarte de a Europa tem de receber refugiados. E lá está, sabia a pessoa que eu, pelo menos, não esperava que isso acontecesse, era com a Angela Merkel. Porque era não, caralho, nós queremos é dinheirinho. Nós queremos é o nosso dinheirinho, não queremos cá merdas. E não. Mesmo, é o que o pessoal agora está a dizer todo, mesmo com custos políticos, porque nas últimas eleições perdeu o bué por causa de ter apoiado a vinda de refugiados, mas lá está, um dia que se escreva a biografia dela, provavelmente vai destacar mais isto do que ela ser severa em relação aos países pobres, aos países endividados. Não sei,
eu acho que isso consegue ser superior à cena da dívida. Mas lá está, pá. Há pessoal que continua, ai não, mas ela é mesmo a filha da puta que só nos queria obrigar a pagar a dívida. Meu, ultrapassem essas merdas. Mas vamos agora ao verdade palurdice desta semana. Toca aí o jingle, pia. Minutos tólidos, comentários tultos, tudo isto para dizer que são só putos estúpidos na verdade de palurdice. O verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok. No verdade palurdice, vamos começar com um especial autárquicas para o Badelanhoso. Ok? Vamos começar com um especial autárquicas para o Badelanhoso. Porquê? Porque lá está, meu. Autárquicas na Póvoa de Lanhoso são como em quase todo o país. São entre PS e PSD. Ok. Eu sei que há sítios em que é CDU e CDS, mas isso são exceções à regra. Ok. Quase todo o país é PS ou PSD. Ok. E a Póvoa de Lanhoso não é diferente. E então temos dois candidatos. Ok. E aí eu posso estar a falar porque quando isto for ao ar já sabe os resultados e eu estou-me a cagar, meu. Estou-me a cagar, ok. Abelino, se ganhares, vai para o caralho. Frederico, se ganhares, vai para o caralho também, ok? Vai para o caralho, ok? Principalmente tu, que me fodeste ontem à noite, com os teus otários das bandeiras, ok? O Abelino, ao menos, não me chateou, ok? O Abelino não me chateou. Não me fez estar parado no trânsito, estás a ver? Por isso, se eu estivesse na dúvida em quem ia votar, não ia ser em ti, pá. Porque tu fizeste-me estar parado no trânsito. E se tu me conhecesses, tu sabias que eu odeio o trânsito. Assim como a maior parte das pessoas odeiam o trânsito. Por isso, fazer trânsito claramente não é uma boa proposta política. Ok? Mas vamos ultrapassar isso. Como é que é feita a campanha nestas pequenas zonas? É pá, panfletos, brindes. Em brindes, PS vai à frente. PS vai à frente porquê? Porque deu aquelas canetas que também podem ser usadas em ecrãs táteis, ok? Ganha bué de pontos com isso. Deu agendas e o caralho. Está a ganhar pontos. T-shirts e essas merdas. PSD. 2 ou 3 canetinhas só. Tipo, temos de nivelar a isso, ok? Mas depois, pá, músicas, ok? Temos aí músicas fortes. E sondagens. E há sondagens que é a grande polémica das eleições. Porquê? Porque no início da semana passada ou assim tivemos Frederico, então candidato do PS, a dizer caralho, não se acreditem nas sondagens que vão aparecer aí porque já estão aí a dizer que o PSD vai ganhar quando na realidade não vai, ok? Passa-se uma semana, o que é que acontece? PS lança uma sondagem com 8% a mais de votos do que o PSD. E tipo, Fred, porque tu já te candidataste a 2 ou 3 eleições, estas são as tuas terceiras eleições, já te posso chamar Fred, caralho, meu, então não é para acreditar na sondagem e tu lanças uma sondagem, meu, como é, maninho? Depois, tipo, no dia seguinte ao caralho, PSD lança outra sondagem em que está, tipo, com 10% à frente. E agora é tipo, ok, alguma destas empresas de sondagem é bué da fake, porque é impossível 2 sondagens serem totalmente diferentes. Mas não sei, pá, não sei. E depois outra cena mais engraçada é que a do PSD supostamente teve pessoal do jornal Maria da Fonte a distribuir a sondagem às 2 da manhã, pá. Eu não recebi nada em casa, por isso, mais uma vez, PSD não me chateou. Ou seja, tinha tudo para ter o meu voto, porque não fez trânsito e não me encheu a caixa de correio com um entulho, ok? Já tenho 2 pontos a favor em relação ao PS. Mas lá está. Tirando isso, a campanha foi bué fraca. Porquê? Nem houve comícios, ok? Nem houve comícios. Por exemplo, eu trabalho no Conselho de Guimarães. Pá, no fim de semana passado, tivemos Kim Barreiros nas Caldas das Taipas e Zé Amaro em São João de Ponte. Estás a ver o nível? Zé Amaro, que já foi mencionado neste podcast, e Kim Barreiros, estás a perceber? Póvoa de Lanhoso, o que é que teve? Nada. E depois é assim, como é que tu queres comprar votos, meu? Como? Não podes. Assim não podes. E pá, já estão aí a decorrer apostas, ok? Em grupos. Eu já fiz a minha. Eu estou confiante que vou ganhar, mas eu não vou contribuir para esse resultado, ok? Não vou. Eu não vou votar nem PS nem PSD, pá. Não sei. Tenho de ler ainda os outros cenas dos outros partidos. Mas uma cena que eu queria destacar foi um SMS que eu recebi. Vou só ali buscar o telemóvel. E então, na sexta-feira,
às 22h31, ou seja, ontem, ainda dentro do tempo de campanha, isto é importante frisar, recebo então um SMS de Avelino S, que claro é Avelino Silva, não sei como é que ele tem o meu telefone, ok, é tudo, provavelmente é por causa da minha conta no TikTok, estou-me a lembrar, criei conta no TikTok, por isso, tendo em conta a reportagem de ontem dos 60 minutos que deu na SIC, TikTok rouba dados, mandou para o Avelino e venderam um rim, um fígado e cenas. E então o SMS diz o seguinte: este domingo vote PSD, tem letras maiúsculas, vote com confiança no futuro. Oh, enganei-me, é vote com confiança no futuro, um abraço. Isto já tinha acontecido porque no dia 4 de Abril eu também recebi: esta Páscoa estamos privados das nossas tradições. A saúde de todos está em primeiro lugar. Seja responsável, Páscoa feliz. Porque lá está, meu, temos um gajo que rouba dados, mas não sabe meter acentos, meu, e tipo, estás a ver, Avelino? E depois tem aqui um link para o Facebook, deixa eu ver. O link para o Facebook vai... que engraçado. Poeda engraçado. Ok. O link do Facebook vai para a tal sondagem do jornal Maria da Fonte, em que PSD tem 53,3, PS 39,1, Bloco 2,1, CDS 2,1, CDU 1,5, é isso? Ou é ao contrário? Não sei, meu. Eu nem conheço os candidatos e Chega a 0,8. Pá, o Chega tem de ter menos de 1%. Ai não, em terceiro é a CDU. Ok, em terceiro é a CDU e em quinto é que é o Bloco. Confundi os senhores. Pá, é que a barra é vermelha, ok, então são os dois calvos de óculos, confundi, peço desculpa, não está na melhor qualidade. Mas isso é outra cena, meu, porque eu, nestas eleições, descobri que então o Maria da Fonte é o braço armado do PSD, enquanto Terras de Lanhoso é o braço armado do PS, ou seja, a Póvoa de Lanhoso é quase uma Coreia do Norte versus Coreia do Sul, estás a perceber? Tudo dentro do mesmo concelho, ok? E as pessoas dizem, olhem como é que está o Brasil, PT versus Bolsonaro. Não, meu, Póvoa de Lanhoso é muito mais hardcore, meu, muito mais hardcore, Póvoa de Lanhoso, ok? E então já temos pessoal a cantar a vitória de ambos os lados e pá, vai ser bué de engraçado. Vai ser bué de engraçado, principalmente porque eu depois posso vir para aqui criticar ainda mais, meu. Mas não se esqueçam, meu, é tempo de mudança. Tempo de mudança. Vamos fazer tudo da mesma maneira, só trocamos a cor. Em relação às eleições ainda, temos de falar daquele podcast novamente, o Tripartidos, que era o podcast da Comunidade de Cultura e Arte, que eu já mencionei aqui, que era o tal podcast com os mesmos jovens de sempre, que só há 5 jovens em Portugal. Parece que deu barraca. Deu barraca. Porquê? Porque... nós vamos criar um podcast para os jovens se mentalizarem que precisam de votar em cenas, mas claro que temos de receber dinheiro da Comissão Nacional de Eleições, porque sem dinheiro nós não criamos podcasts. E parece que deu barraco. Eu andei ali a ler uns tweets, e se está no Twitter é porque é verdade, porque, ao que parece, só o João Maria Johnny e outro gajo, não sei se é o gajo que faz o vídeo, se que é que eram pagos. Enquanto que as duas miúdas que participavam não recebiam nada. Ou seja, somos todos bué de amigos, somos todos bué de feministas, ok? Mas só os gajos é que recebem. E pá, ver a Comunidade de Cultura e Arte associada a uma merda deste tipo é incrível. É incrível porque é tal cena, é aquela cena de tens aí bué de podcasts que podias apoiar, ok? Tinhas aí bué podcasts que podias apoiar, em que de certeza que não acontecia isso. Mas não, queres criar com os teus bros um podcast para incentivar jovens e o caralho, ok? E depois dá merda e acabas o podcast. E pá, é mau para a comunidade podcaster? Não sei, porque ninguém se enquadra nesta realidade. Tipo, quem é em Portugal é que faz podcast e é apoiado por um órgão do Estado para fazer isso, estás a perceber? Quase ninguém. E então foi lindo. Pá, e depois, outro apontamento é aquela frase do secretário de Estado da Internacionalização, o Eurico Brilhante Dias, que veio, ele começou assim,
isto talvez não seja uma coisa politicamente correta, mas, e pá, se tu achas que não é politicamente correto e tu és um político, cala-te, cala-te, estás a ver, meu? Porque é assim, politicamente correto é o que tens de ser, meu, é isso, estás a perceber? Mesmo que sejas fake, mas é isso que tens de ser, ok? Então o gajo vai dizer, isto talvez não seja politicamente correto, mas Portugal ganhou com a Covid e é tipo, meu, és estúpido, meu, és burro, és, foda-se, caralho, meu. É a mesma cena que agora, sei lá, tá, os Estados Unidos estão a sair da guerra do Vietnã e pode não parecer, mas nós ganhámos com esta guerra. Não, meu, ganhaste o quê? Ganhaste mortes? Ou agora a sair do Afeganistão, caralho, nós ganhámos com esta guerra. Ganhaste o quê, meu? Cala-te só. Foda-se. A sério, eu não percebo. Eu não percebo como é que este pessoal está lá. Quer dizer, eu percebo. É aquele conceito do tacho. Eu percebo esse conceito, mas... Foda-se. É muita incompetência junta, mas é. Vamos à arroba a seguir desta semana. Toquei Jingle Bia. Arroba seguir. Ok, a arroba a seguir desta semana é uma arroba patrocinada. Não é patrocinada, mas foi uma arroba enviada por Mikes da Silva, ok, esse fotógrafo da Póvoa de Lanhoso, que enviou a arroba Catherine Machin, arroba CATHRINMACHIN. Catherine Machine Space Art. E o que é isto? É basicamente uma miúda que pinta imagens do céu, do espaço, do universo. E é incrível porque parece sem fotos. É incrível, é incrível. Foi uma boa recomendação do Mike. Até porque é uma cena diferente. Eu nunca me lembro, tipo, pessoal a tirar fotos sim, agora pessoal a pintar não. E ela tem reels e isso a mostrar como é que ela pinta. Incrível, por isso podem seguir Catherine Machine. Machine sem E no fim, Catherine Machine. E agora vamos às recomendações culturais desta semana. Toquei Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos com os podcasts portugueses e começámos com os podcasts do Menino, por isso, Personas, ok? Dia 1 de cada mês vai estar aí episódio novo, por isso, dia 1 de outubro estreia o primeiro episódio. Depois, 26, quem quiser fazer uma maratona, quem não tiver nada para fazer da vida, ou quem estiver a pensar em suicidar, ouça o 26, não, quem estiver a pensar em suicidar, consulte um psiquiatra, ok, não ouça o 26, senão pode tomar a decisão incorreta, e então, Depois, também comecei a ouvir um podcast que já é bem antigo, que é o Eixo do Mal, de podcast assim de opinião, se calhar é o que eu prefiro menos, sei lá, se calhar o meu ranking é Dia de Reflexão, Governo Sombra, que agora não é Governo Sombra, e Eixo do Mal, estás a ver? Eixo do Mal está ali em terceiro. Mas ok, também podem ouvir. Depois, vivemos numa sociedade que voltou quase para combater esse tripartidos. Quase para combater. Eu até tuitei a dizer, agora que sabem que os podcasts são patrocinados, já voltam. Mas então, vivemos numa sociedade, é basicamente o que as pessoas poderiam chamar de um podcast de extrema esquerda. Porque o pessoal é todo do Partido Comunista, quase. E então, voltaram com o episódio 24, Backstreet's Back Alright. E gostei. Eles são, acima de tudo, eles têm bué humor e é se calhar uma cena mais jovem, mais de Twitter, estás a ver? O que muitas vezes não se vê nos outros. Depois, nos podcasts brasileiros, tenso. Porquê? Porque o Luíde lançou no Rebobinando o episódio Não Será Noite para Sempre, entre parênteses Donda. E agora já estou a ver aqui no Spotify que está no dos mais partilhados. E é o primeiro episódio que tem esse símbolo no podcast dele, por isso, Em que isto para mim é a praia do Luíde, acho que é o que ele faz melhor, que é
Um podcast em que ele está a ser bué sincero, em que está sozinho e está a fazer ligações entre o Donda e a relação do Kanye West com a sua própria mãe e a relação do Luid com a sua mãe, ok? E então, meu, tipo, eu estava no trabalho, estava a ouvir e estava... Estás a ver quando têm de prender o lábio para não chorar? Eu estava assim, estava a prender o lábio, tipo, meu, para, por favor, não me faças chorar no trabalho, meu, eu preciso manter esta imagem de másculo, ok? E pá, ele só analisa 4 músicas para aí, mas essas 4 músicas fizeram-me mudar a minha opinião sobre o Donda e agora vou ter de o ouvir novamente. Depois, do grupo Nerdcast, temos o último Nerdcast, o que saiu ontem, Nerdcast 796, a internet que amamos odiar, que é basicamente eles a falar de merdas que odeiam na internet. Mas depois, o que eu recomendo mesmo é o Caneca de Mamicas, que é o podcast feito pelas mulheres do Jovem Nerd e o Azaghal, pela Agatha Ottoni e pela Andrea Pazos. E pá, recomendo o Caneca de Mamicas 20 e o Caneca de Mamicas 21. Eu já ouvi o 20 e ainda não ouvi o 21 porque só saiu hoje. E então, o Caneca de Mamicas 20 é o amor transforma. Trans e depois forma. Que é com 3 pessoas trans. Um deles é o filho do Azaghal e da Andrea. E pá, é de uma sinceridade absurda aquele podcast. Porque é tipo, a própria Andrea disse que tipo, expôs a situação dela de quando o filho disse: mãe, eu não me sinto bem com este corpo, não me identifico com o meu corpo, quero mudar de sexo. E a mãe ao início estava tipo em negação, foi tipo, mas tens a certeza, tipo, tens a certeza que não te vais arrepender e o caralho. E a maneira como eles falam lá é bué, ok, então é assim, e tipo, explicam bué das cenas, tipo a cena do binário, não binário, os termos todos que se devem usar, por isso recomendo bué. Claro que é a realidade brasileira, mas sei lá, 85% adequa-se à realidade portuguesa. E então depois, o Caneca de Mamicas 21, que é o tal que eu não ouvi, é com relatos provavelmente de pessoas trans, porque o episódio chama-se Transbordo de Gentileza, mais uma vez. E normalmente eles é um episódio sobre um tema e depois o episódio seguinte é sobre pessoal a comentar sobre esse episódio. Por isso, neste é provável que tenhas bué declarações de pessoas trans, pais de pessoas trans e o caralho. Por isso, recomendo bué. Depois, discoteca básica do Nevermind. Eu sabia que tinha de ser este episódio, ok? E depois, quando vi eu, ok, ele faz anos no dia 24 de setembro, faz 30 anos, por isso é nessa altura que tem de sair o episódio. Saiu esta semana e pá, eu no início do episódio eu arrepiei-me totalmente. Porque também me identifico bem com esse álbum e então, principalmente saber a história por trás do álbum, o que é que os levou ali, saber a origem da Smells Like Teen Spirit, porque é que se chama assim e tudo. Incrível. Um dos meus episódios preferidos. Se calhar desta temporada, a par do 10 e do Imagine do John Lennon, são os meus episódios preferidos, por isso recomendo bué. E depois, 3 podcasts de ciência brasileiros que eu descobri. O primeiro é o 37 Graus, ok? Feito por 2 mulheres. Eu já tinha ouvido falar deste 37 Graus porque ele é para aí de 2018 e o primeiro episódio é do dia 3 de outubro de 2018. Ele aqui no Spotify até tem relativamente poucos episódios. Porquê? Porque elas fazem séries, ok? E então eu vi que estava a estrear agora uma nova série. Estreou no dia 6 de setembro, ok? A série chama-se Na Esquina da Realidade e neste momento tem 3 episódios. Tem o primeiro que está dividido em 2, que é um acidente de memória, e depois o segundo. Eles não querem que você saiba. E então é uma série, mas atenção, os episódios não têm ligações um com o outro, só têm o tema geral que é a memória, ok? E então, no primeiro é ela a demonstrar como uma memória que ela achava que tinha fresca na memória dela não é totalmente real, que é um acidente que uma delas teve na infância, ou não, na infância não, quando andava na universidade, tipo há 10 anos ou assim, e depois à medida que o episódio vai avançando ela vai contactando pessoas que souberam do acidente e tal, para esclarecer, e vê-se que não se percebe, não sabia assim tanto o acidente. E depois tem cientistas com estudos a comprovar como
dá para implantar memórias e o caralho, e depois os episódios dão uma reviravolta do caralho, e então curti bué. E agora, quero só ouvir esta série toda para depois partir para as outras séries. Depois, através destes, porque é tal cena, no Brasil há o Instituto Serra Pilheira, que é, sei lá, deve ser quase como a Fundação Francisco Manuel dos Santos em Portugal. Porque, isso era uma dica que eu ia dizer. Quem quiser ler, mas não quiser gastar muito dinheiro, e quiser começar por livros fininhos, os da Fundação Francisco Manuel dos Santos, normalmente são livros até 100 páginas. Alguns passam, mas não chegam às 200, por exemplo, e custam 3€ ou 3,5€ cada um, ou seja, é uma boa compra, ok? Eu já li o do Afonso Cruz, o Macaco Bêbado foi à ópera, mas há bués, por isso é só procurarem no Wook ou assim pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, bem um livro que vos interesse e pá, podem começar por aí a ler, estás a ver? Porque é cenas curtas, cenas baratas, não precisam de gastar muito e leem na mesma, mesmo assim. Mas como eu estava a dizer, elas são apoiadas pelo Instituto Serra Pilheira, que é também um instituto que apoia a ciência no Brasil, e depois elas fazem bom intercâmbio, porque através deste 37 graus eu conheci o Ciência Suja, que é o próximo que eu vou falar, que é um podcast que fala de quando a ciência foi usada para fraudes, ok? Tipo, deixa cá ver, o primeiro episódio, a farsa da pílula do câncer, que era basicamente um gajo disse que inventou um comprimido que curava o cancro, e depois vais a descobrir que afinal se calhar não cura assim tão bem, mas não vou dar spoilers. Depois, eugenia, que é basicamente a cena que o Hitler adorava, ok? Eugenia, ciência de exclusão. E o terceiro episódio, cigarro, o pai do negacionismo moderno, que era quando as empresas de cigarros usaram a ciência para tipo, esses dados se calhar não são bem reais, ok? Nem toda a gente que fuma vai morrer com cancro, estás a ver? E então achei bem interessante. E depois, através deste Ciência Suja, descobri o Pelo Avesso, ok? Este Pelo Avesso também só tem 4 episódios, ok? E é todo da mesma série, e a primeira série é sobre a eugenia, então, sobre a tal ciência louca do Hitler, basicamente. Só que lá está, no Brasil e no mundo, mas sempre com um olhar no Brasil. E então, é bué da bizarro. Tipo, eu já tinha uma pequena noção, mas é tipo, imagina, tu és bêbado? Então vamos te esterilizar para tu não te reproduzires. Houve aqui uma personagem que foi visitar a Alemanha por convite do governo nazi, e quando chegou ao Brasil disse, caralho, nós estamos bué atrasados nisto de eugenia, lá é que se fazem cenas fixes. E tipo, ainda não tinha começado a Segunda Guerra Mundial, ok? Ainda não tinha começado a caça a judeus, estás a ver? Ia lá, se calhar, afinal, o Hitler é que... E depois tem uma cena bem engraçada que eles entrevistam o neto do maior eugenista brasileiro, e depois o neto andou a vasculhar os livros do avô, e tem lá um Mein Kampf do Hitler com bué apontamentos do avô, do tipo... Muito bom. Isto sim, isto é que é o correto. Tenho de tirar notas disto. E foi o que ele disse. Eu sabia que o meu avô era um racista de merda, mas nunca pensei que ele chegasse a este nível de loucura. Mas Depois, no YouTube, temos aí a nova cena de Moço de um Cabreste com o Fumaça. No canal do Moço temos... o Inspeção Periódica, ok? Que é uma cena que vai sair mensalmente. E o primeiro é sobre as eleições autárquicas. Eu curti que tenha sido o Moço. Porquê? Porque ao menos ele não é lisboeta, ok? Ao menos ele não é lisboeta. E sempre foi um youtuber que eu curtia, ok? E achava que o gajo tinha talento. E assim, nem que só faça este vídeo por mês, ao menos é melhor que nada. E ao menos não é mais um lisboeta, ok? Tem sotaque IKEA, meu, IKEA. Apesar das legendas automáticas do YouTube não reconhecerem o nome, mas IKEA, caralho. Qual é o problema disso? Mas recomendo muito. Depois, no Disney Plus, Why the Last Man. Nova série do FX, que para quem não sabe foi o canal de Fargo, de
Sons of Anarchy, por exemplo. E agora já está no Disney Plus, está naquela cena Star, porque é para maiores, não é para putos, ok? É para adultos. E então, basicamente, esta série é baseada numa BD, ok? Eu fiquei a saber desta série através do podcast Private Joke, do Guilherme Fonseca e do Pedro Silva, em que basicamente há alguma cena que mata todos os homens, ok? Só sobrevivem as mulheres e um único homem. E isso é o que tu ficas a saber no primeiro episódio. E pá, eu curti bué do piloto, ainda só vi o piloto. Estão 3 episódios disponíveis, faltam-me ver 2, mas curti bué e recomendo. Acho que pode ser uma cena interessante. O primeiro episódio parece quase Walking Dead, porque ao início mostra a cidade toda com pessoal morto e o caralho, tudo, carros espetados uns contra os outros e o caralho, faz lembrar quase a primeira temporada de Walking Dead. Depois volta para mostrar a origem e tal das cenas, e então recomendo muito. E depois na música, já sabem, Nevermind dos Nirvana, porque pá, não é todos os dias que um álbum faz 30 anos, ok? E claro que vai estar aí a tocar Smells Like Teen Spirit, que claro foi uma música que marcou uma geração e continua a marcar, por isso claro que tem de estar aí a tocar. Depois, não tão conhecido, mas então o álbum dos Red Hot Chili Peppers, o Blood Sugar Sex Magic, também do dia que faz 30 anos também, foi lançado no dia 24 de setembro de 91 e vai estar aqui a tocar a Under the Bridge, também é uma das músicas mais conhecidas deles, por isso, yeah. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. E depois temos Violet Soda, como eu já disse aqui, no Discoteca Básica eles recomendam sempre, o Ricardo Alexandre recomenda sempre uma banda que faz lembrar a banda que ele está a analisar, uma banda nova. E então nos Nirvana ele recomendou esta banda, Violet Soda, que é uma banda brasileira, ok? Com uma vocalista. E então pá, eu só ouvi o álbum de 2019, o Violet Soda. Depois tinha aqui o Unplugged ao vivo, que é de 2021. Mas pá, vai estar aqui a tocar a música Girl, que foi a primeira que eu ouvi deles. Então recomendo bué. Depois, para despachar, vamos lá despachar isto. Temos álbum novo do José González, Local Valley. E pá, acho que foi o primeiro álbum que eu ouvi dele, na totalidade. Eu já conhecia a personagem, já veio aqui a Praga, ao Festival para Gente Sentada, acho eu. É assim daqueles que não é mainstream, mas também não é underground, ok? E pá, curti do álbum, ok? Curti, achei interessante. Não sei se é totalmente a cena dele, porque eu, como eu disse, foi o primeiro álbum que eu ouvi dele. Mas vai estar aqui a tocar a música que acaba o álbum, a El Invento. Por donde vas, dime. Y en el amanecer, cuando todo va a cambiar,
todo de color. Y vemos aparecer un mundo lleno de belleza y de dolor. Dime. Depois, o álbum do Matthew E. White. O álbum chama-se K-Bay. E agora, este aqui descobriu na Pitchfork. Tenho de ver aqui na Pitchfork o que é que dizem dele. E então o primeiro parágrafo da Pitchfork diz o seguinte: repleto de momentos deliciosos de arte sonora, o terceiro álbum solo do autor do Space Bomb coloca-o no centro de uma vasta cosmologia musical. Não sei o que é este Space Bomb. O que é este Space Bomb? Space Bomb Records? Será que é isso? Não sei se é isto. Não sei se é este Space Bomb Records, mas o que eu tenho a dizer deste álbum é o seguinte: eu estava a ouvir o álbum pela primeira vez e parecia que já conhecia as músicas de todo lado. Não sei se é por não ser uma cena totalmente diferente, apesar de ter algumas diferenças, mas tipo, desce bué bem, ok? Ouve-se bué da bem, não é daqueles super complexos, mas achei divertido, só que ao mesmo tempo parecia que não era uma novidade, estás a perceber? Parece que eu já o conhecia quando era a primeira vez que eu estava a ouvir, então foi aquela sensação um bocado estranha. Mas vai estar aí a tocar o Genuine Hesitation, que é a música que abre o álbum. E depois temos aqui o álbum de estreia dos Fogo Fogo, que eu desconhecia. Eu vou-vos explicar. Eles já foram ao Rock Nordeste, ou iam em 2020, mas pandemia e foi cancelado, já não me lembro. Só que eu não os vi. Eu acho que deviam ter ido em 2019, só que eu não os vi. E então, eles têm aqui não sei se é EP, lá está, porque tem 32 minutos, mas só tem 5 músicas, chamado Fogo Fogo. Mas agora lançaram o Flá do Flá, tem 10 músicas e 46 minutos. E eu não estava à espera que fosse assim uma cena tão ritmada. E então, onde é que está? Onde é que eu vi? Na descrição do Instagram deles, que é Fogo Fogo e depois Funaná Rock and Afro Funk Band from Lisbon. E faz sentido, com esta definição faz sentido, porque tem bué ritmos africanos, ok? E até curti. E vai estar aqui a tocar a música que abre o álbum, Hora de Pai. É isso. Estou mais velho um ano. A qualidade do podcast continua a mesma merda de sempre. Peço desculpa. Mas já sabem, mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato, fica no ouvido.